Repetindo, eu saúdo esta igreja na pessoa do reverendo Paulo Neves, do seu conselho, e também é uma alegria reencontrar muitos irmãos que já nos são conhecidos desde tempos atrás. Também ver a minha nora, a Daiane, com certeza a nora mais bonita da nossa casa, e a gente tem uma alegria muito grande, portanto. E é uma satisfação também poder falar com vocês do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nós sabemos que o é. Mas é com certeza talvez o livro menos lido, não é? Se eu perguntasse a vocês aqui, quem leu o Salmo nesse último mês, mais da metade de vocês com certeza diriam que leram. Se eu perguntar quem leu o Apocalipse, se 10% leu, será surpresa, né? Porque realmente é um livro pouco lido, de sorte que é importante também porque ele é a palavra de Deus. E com muita justiça, alguns estudiosos chamam este livro de o Salmo do Novo Testamento. É o livro que exalta, que engrandece. É um livro cheio de cânticos, Então, portanto, é uma grande alegria estar com vocês para estudar esse livro. Entre os irmãos que eu revejo, né, aqueles muito amados do nosso tempo aqui, o reverendo Miguel Elias, trabalhamos juntos na primeira igreja, uma satisfação rever esse amadíssimo colega no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos então abrir a Bíblia no primeiro capítulo de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, essa primeira palavra de introdução desse livro lindíssimo, né, que fala que muito feliz aquelas pessoas que estão interessadas em conhecer, ler, né, ouvir. Obviamente, quando fala bem-aventurados que leem, está falando aqui dos leitores da liturgia cristã. Naquela época, quem lia, né, no texto aqui, quem lê eram os leitores, como acontecia na sinagoga, que tinham os sacerdotes que liam o texto. Os crentes não tinham Bíblia como vocês têm hoje, naquela época, né? Então, quem lê era muito feliz, porque lia para a congregação. E os da congregação, felizes demais também, porque estavam ouvindo. Então, quem lê e quem ouve aqui entre nós, portanto, muito bem. Vamos agora para o penúltimo capítulo, 20. É um antepenúltimo, né? Antepenúltimo. 20, de 1 a 10. Apocalipse 20, de 1 a 10. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completar os 1000 anos.
Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Muito bem. Vamos começar por onde temos que começar, pela seguinte coisa. Por que vocês acham que as pessoas não gostam muito de ler Apocalipse? A ideia primeira é a seguinte: é um livro que faz medo na gente, né? Tem muitas figuras assim, bombásticas, diferentes, né? Amedrontadoras, né? Chifres, 7 chifres, 7 olhos, né? Dragão, terremoto, relâmpago, trombeta. Então, a gente fica assim com um pouco de medo de ler, porque é um livro que aparentemente não é comum. De fato, a literatura apocalíptica não é comum, né? A Bíblia tem várias literaturas, né, Davi? Você tem na Bíblia, a Bíblia é uma biblioteca, né? A palavra bibliar, do grego, é biblioteca. Então, Bíblia é uma biblioteca. Cada crente com a Bíblia na rua está carregando uma biblioteca. Que maravilha! Gente inteligente, né? Não só tem uma biblioteca em casa, mas tem uma biblioteca na mão. Crente não pode dizer que é inculto, né? Porque tem uma biblioteca. Ó, você tem quantos livros na sua casa? Tem a Bíblia. Não tem um. Você tem 66 livros. Na Bíblia você tem 66 livros. Você tem lá lei, né? O Pentateuco, lembra? As leis. Então, lá temos as leis. André, você que é o André, não é esse garotinho? Então, você tem a lei. Como é que funciona, né? A lei. Depois da lei, André, nós temos os históricos, né? Que fala do Samuel, que é seu irmão? Não, Samuel não. Samuel é filho da Marcela. Então tem Samuel, que é um livro histórico, né? Então os históricos fazem o quê? Conta história, né? Depois dos históricos, aí você vai ver que vem uns livros preciosos chamados cânticos, né? Ou livros de sabedoria, mesma coisa, né? Cânticos ou sabedoria, né? São 5. Depois desses 5 vem, aí entre os cânticos tem o livro de Salmo. Você lembra? Salmo é literatura. É diferente da literatura de lei, né? Da literatura legal. Pentateuco ali é diferente. Como é diferente também dos históricos. Embora, é claro, os salmos referem-se à lei, né? Depois você tem os profetas maiores, né? Entre os maiores, aí tem o profeta Daniel, que é o pequeno, mas é maior porque está entre os maiores profetas, e Lamentações, que pertence a um grande profeta, Jeremias. Então 5, né, chamado de profetas maiores. E depois você tem, para fechar o Velho Testamento, 12 de novo, os chamados profetas menores. Aí tem aqueles nomes difíceis, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Abacuque. Aí você fica perdido lá na Bíblia, assim, onde é que está esse livro? Aqui é pequenininho, né? Então você fica meio perdido. Então, você tem. Agora, tem os evangelhos, que é outro tipo de literatura, totalmente diferente. Você fala, história. Não deixa de ser história de Cristo, mas é uma história com um propósito diferente e com um arcabouço, com um conteúdo magnífico, né? Os evangelhos querem anunciar boas novas. Então, ele é mais que história, não é meramente história. História sim, mas ele quer anunciar as boas novas. Aí você tem o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, né? Que mostra como a igreja expandiu. Aí você vê as cartas maravilhosas de Paulo, né? Pedro, João, Judas, né? Hebreus, que não sabe quem que escreveu, né? Até hoje ninguém descobriu quem escreveu a carta, aonde? A quem? Aos Hebreus, né? E aí você tem as cartas gerais e finalmente você tem esse livro que é chamado apocalíptico, para nós profético, né? Então, literatura apocalíptica. Então agora vamos começar verificando exatamente isso.
O que é uma literatura apocalíptica? Ela tem a sua característica, tem a sua forma de expressão. Assim como os cânticos, ou os de sabedoria, ou também chamado de poéticos, né? Eles são escritos em forma de poesia, né? Alguns têm acróstico, por exemplo, aquele último capítulo de Provérbios, né, Mônica? Tem ali, vamos dizer assim, a exaltação da mulher, né? Então aquele é um acróstico, né? Ou cada versículo começa com uma letra hebraica, né? O Salmo 119, maravilhoso, enorme, né? Enorme, né? Tem até uma história de uma pessoa que foi condenada à morte e o rei perguntou, o juiz perguntou o que ele queria fazer, a última coisa que ele queria fazer. Ele disse: eu quero cantar o Salmo 119. Verídico. Isso aconteceu mesmo na Europa. Eu quero cantar os salmos. Mas não tem a música, mas eu quero cantar. Então tem que mandar fazer a música do Salmo 119. Aí quando ele foi mais 20 anos, até que terminasse, tinha que fazer a música. O salmo é muito grande. Mas o salmo é dividido em 22 blocos, né? Que são as letras hebraicas, né? E cada bloco começa com a letra, com Aleph, por exemplo, a primeira letra, Aleph. Cada versículo começa com Aleph, 8 versículos. Depois Bet. Cada versículo começa com a letra B, né, o Bet. É impressionante, são os poéticos, né? Os poéticos. Então, a natureza do livro é poesia. Apocalipse, a natureza a gente chama apocalíptica, que é exatamente o estilo de literatura que tem a sua característica apropriada. Ela é cheia de símbolos, cheia de números, cheia de imagens, né? Então é um livro que hoje deveria gostar bastante. A nossa civilização é muito imagética, né? A gente hoje está com a comunicação, tem tablet, tem celular, tem, olha, né, tudo, Facebook, a gente está vendo fotos, mais fotos. Quer dizer, a nossa civilização é profundamente imagética. Isso é uma virtude, isso é um perigo também, né? Para a religião cristã, a imagem sempre é perigosa. A imagem sempre é perigosa. Nossa religião é mais de ouvido. Ouvir. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e Deus chamou atenção para ouvir. O culto hebraico começa assim. Todo culto hebraico, o culto na sinagoga, começa com Shema. A palavra Shamuel, né, Marcela e Paulo aí, né? Shema, vou lembrar do seu Samuel hoje. Samuel, Shema, começa com Shema. O que é o Shema? Ouve. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Feito isso, começa o culto. Então o culto começa, ouve. Então todo o culto cristão seguiu o padrão sinagogal. Ou seja, o culto cristão teve sempre, exceto depois antes da reforma, começou a haver a parafernália do missionário, os padres, né, os bispos, começaram a implementar a igreja com coisas de olhos, de vista, e aí começou a descambar a igreja, né? Então toda vez que a igreja vira do ouvir para o olhar, ela começa a perder ao nível das escrituras. Interessante, a minha tese foi exatamente nessa área, sobre ouvir e sobre ver. Bom, então a literatura apocalíptica ela é imagética, ela tem muita imagem, por isso ela também tem algumas espécies. A gente pode dizer que ela é judaica e cristã, ou seja, existem muitos apocalípticos, livros apocalípticos na literatura religiosa judia, certo? Não é só o livro de Apocalipse, que ele é mais nosso, cristão, mas na literatura judaica tem muitos apocalípticos, né? Do segundo século até antes de Cristo, até o segundo século depois de Cristo, nós temos muitos livros pseudepígrafos, né? Ou escritos falsos. A gente pensa falso porque não eram verdadeiros, não tinha a verdade como bojo, como conteúdo, como tem o nosso Apocalipse, né? Por que eu digo assim, sabe? Tem que defender o puxar-sardinha para sua brasa, né? Você, pastor, tem que defender o livro de Apocalipse. Não é. É tão difícil de falar, porque ele é mesmo novíssimo, ele é mesmo distintíssimo. A gente vai observar isso depois. Enquanto que os outros apocalípticos são impressionantes no pusilâmine, no absurdo. Entende? Vocês vão verificar depois com a gente. Então nós temos o Apocalipse projetivo em Enoque, temos o Apocalipse chamado Jubileus, o Apocalipse de Baruque, Eslavo,
uma quantidade de outra, eu só coloquei alguns ali. Algumas semelhanças com esses lá de cima, entre os dois. Trata do futuro. Ambos apocalípticos, tanto judaico, o cristão que é o nosso, essa é uma coisa aqui, os dois. Simbolismo acentuado, visões, profecias, enigmas, numerologia. Embora a cristã é moderada, eu disse aqui, nobre e distinto. Diferença da literatura judaica e a cristã apocalíptica. A judaica é praticamente futurista, mais nacionalista, menos otimista, dualista contínua, menos ética, determinista e pseudônima. Nossa, quantas palavras difíceis, não é verdade? A gente está acostumado com tanto, mas a gente tem que aprender, não é verdade? A gente tem que subir a nossa linguagem. Não é ficar escutando só essa linguagem que a gente escreve aí, né? Não sabe rápido. Não. Vamos pensar em palavras grandes, significativas, que ajudam a gente a ampliar. Uma palavra só te dá um universo, muitas vezes. Então está ali. Ela é praticamente futurística, enquanto que a cristã é mais cristológica. Ela é mais nacionalista. Ela defende muito o povo judeu. Para a literatura apocalíptica judaica, ela tem, Antônio Carlos, a ideia de que o judeu é um povo santíssimo, perfeitíssimo, e que o gentio são os cães. Então, o povo de Deus não merece sofrer de jeito nenhum, mas nenhum. E o gentio merece para o inferno de cabeça para baixo. Então, ela tem essa característica, né? Ela é menos otimista, porque ela tem nenhuma esperança para este mundo mais. Aqui, isso aqui é ser torrado, isso aqui é para ser destruído. Essa é a ideia deles também. Ela é dualista contínua, ou seja, para ela o bem e o mal são duas verdades, duas realidades que se debatem ao mesmo nível, muito semelhante a esse dualismo que você vê nas igrejas neopentecostais, nesses movimentos. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu estava começando uma igreja, que não vou falar o nome não, mas depois vocês descobrem. Entende? Eu me lembro que ele fez uma reunião no Maracanãzinho. Eu não esqueço disso. Eu estava dirigindo aqui em Niterói, passou um ônibus e atrás do ônibus falou assim: sábado, 9 horas, venha para ver o grande conflito, a grande luta, Cristo versus Satanás. Quem vencerá? Quer dizer, vamos no Maracanã para ver a luta. Eu pensei, Jesus como, né? E o Satanás do outro lado, e vamos torcer para Jesus. A ideia, portanto, é que Jesus e Satanás está ali, no meu, não. Essa ideia é dos apocalipses judaicos. Eles pensam assim. Entende que o reino do mal e o reino do bem são dois que estão aí. A gente não sabe quem vai vencer. Nós não temos a mínima, né? Não temos a mínima dúvida de que o mal nem sequer vai ameaçar o bem. O bem já é vencedor. Aliás, o bem, o mal, você lembra? O mal existe em cima do bem, na força do bem. O mal por si não tem. Você vê, qualquer pessoa para ser ruim, ela tem que fingir de boa, você já observar? Por exemplo, aquele homem que matou aquela mulher em São Paulo, aquele Chico do Parque, obrigado, Carolina Paulo. Chico do Parque, ele chegava para as mulheres e falava assim: mas que lindo que você é. Você achou? Nossa, você é uma capa de revista. Você é linda demais, olha o seu sorriso. Olha, eu estou aqui, eu sou fotógrafo e tal. Eu quero fotografar e tudo. E aí ele seduzia, chegava e matava. Eu pergunto, uma mulher que não quer um marido assim, hein? Você não sonha com o marido, você está linda, com os óculos aí, esse jeito de inteligente. Aí você fala, não é? Agora ele chega para você, horrível, eu quero matar você. Mulher não morreria, certo? Quer dizer, o mal é tão mal, mas ele é tão mal, que para poder ser efetivo ele tem que usar o bem. Aquele vovô da morte do interior de São Paulo, que matava crianças, você lembra dessa história? Ele sentava lá na praça, chamava as crianças, oferecia balinha, punha no colo, carinhava, entendeu? Perguntava a moça que estava cuidando da criança, podia levar na casa dele, que era libertinho, para poder dar um bombom. A moça deixava, porque o vovô chegava ali e subia com a criança, matava. Quer dizer, era o vovô da morte. Como é que ele conseguia matar a criança? Chamava, oferecia. Quer dizer, qual criança não quer um vovô que dá bala aqui? Entende? Quer dizer, o mal só sobreexiste. Então o bem não tem comparação, nunca será jamais igual ao mal. Entende? Nunca. Menos ética, ou seja, assim como as religiões hoje, né? O neogóspel não é muito ético. O evangelho hoje no Brasil, a gente vê
A gente elege deputados, chega lá em cima, né? A gente espera que os homens, né, batam de frente contra a corrupção. A gente se humilha, os caras saem com dólar para todo lado, né? Tudo dentro da Bíblia, tudo, né? Eu falo, meu Deus, que triste. Quer dizer, tem muita pregação, tem muito cante, muita coisa assim, mas vida de testemunho, de temor de Deus, de amor ao próximo, de perdão, de combate ao mal, a gente não vê. A mesma coisa da literatura apocalíptica judaica, ela tem muito, mas nada de prática. Enquanto que Apocalipse fala, bem-aventurados os que leem, os que ouvem, os que guardam, não é? O que é guardar? Exatamente viver, né? Vive. Bom, e ela é pseudônima porque ela usa apelidos. A palavra pseudônima, não, nomes pseudônimos falsos, né? Então tem Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Jeremias, Apocalipse de Adão, quer dizer, usa nomes famosos para poder realmente ser acreditado, ou acreditado, melhor dizendo, né? Bom, a cristã é mais cristológica, dualismo final do bem, né? Com o bem como vitorioso, esperançosa, futurista e uma não precisa do presente, não pseudônima, otimista e eticamente forte. Natureza dessa literatura escatológica, sempre ligada a temas que aproximam do futuro. Poemílica, o escritor é como um pastor, conforta os afligidos, e essa é ainda mais apocalíptica cristã. Eu estava pastoreando, Teófilo Otoni, hoje eu já posso ficar nesse, onde é que eu estava? Depois dessa idade, onde é que eu estava? Mas eu estava em Teófilo Otoni, quando apareceu lá um grupo pregando lá na cidade, que estava falando sobre a perseguição na Rússia. Aquele irmão André, daquele filme, não sei se você lembra, sobre o livro dele que falava, traficava Bíblias, né? Traficante de Bíblias. Então, ele escreveu uma obra, foi um sucesso internacional na época, e o grupo teve lá. Aí esse irmão, esse que é do ministério, o irmão André, ele falando, Richard Wurmbrand, melhor dizendo, André foi o sucessor, Richard Wurmbrand, e ele falou assim, olha irmãos, escrevam para os irmãos da Rússia que estão naquela época, eram perseguidos, estavam morrendo. E ele falou assim, quando vocês escreverem, coloquem textos apocalípticos, porque a igreja perseguida gosta muito de ler Apocalipse, gosta muito de ler. Por quê? Porque o livro conforta, mostra que Jesus é o Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis, e que a mulher é mais que vencedora. Ali agora, só para vocês verem uma fotografia de alguns dos livros antigos e de literatura apocalíptica. Ali nós temos a literatura apocalíptica da vida de Adão e Eva, né? Esses dois aí não é canônica, em 1440 a.C. Continua. Apocalipse de Esdras também, 1350, 1450 depois de Cristo. Esse pedaço aí data disso aí. Continua. Quem escreveu o nosso Apocalipse? Então agora já estamos entrando no nosso livro, né? Agora você tem aí, vamos lá, vamos ver lá o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1. Apocalipse 1, versículo 1. O título já começa assim: Revelação. Que? Revelação? O que é revelação? Para aqui, para trás, velar. Ter véu. A noiva está velada. Entra a noiva velada. O noivo está aqui aflito para ver o rosto dela. Ela vem com aquele véu. Quando chega aqui, o noivo pega, tira o véu. Tem noivo que desmaia, né? Eu tive um colega meu que desmaiou, verdade. Quando ele fez assim, que olhou, ele caiu. Eu me lembro que foi uma coisa. E ela falou, ai meu Deus, meu marido morreu. Antes de casar, né? Não, foi só, logo depois, aí ele voltou assim, e ficou embolado. Mas ele ficou tão impressionado que ele caiu na revelação da noiva. Isso, revelar. Se velar é ter o véu, é tirar o véu. Então, a palavra apocalipto, calipto, coberto, e apó, tira a coberta, tira o véu. Essa é a ideia. Jesus, então, tem o ministério da revelação. Se você for ler a Bíblia em inglês, procura o livro de Apocalipse. Você não vai achar. Né? Você tem lá Revelation. Não é assim? Eu acho que o nosso deveria chamar revelação, e não Apocalipse.
O termo apocalipse ficou um termo pesado, todo mundo acha, apocalipse. O cara, minha televisão, ontem estava ouvindo o cara falar assim, esse cara parece... desculpa, na rodoviária, olha, esse cara é do apocalipse. Quer dizer, né? Então, observe bem esse detalhe, né? Bom, revelação. Revelação, então, é aparecimento, é tirar o véu, é mostrar, aparecer, como o Paulo falou, guria mesmo. Revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que beleza! É a revelação de quem? De Jesus Cristo. Vai mostrar agora quem é Ele. Ele vai se mostrar agora. Vai ser tirado o véu dos nossos olhos para poder contemplá-lo, como Ele é maravilhoso, como Ele é extraordinário. Ele é Jesus, né? O nome Yeshua, o Salvador, né? Ele é a revelação do Salvador. Yeshua é um nome lindo, maravilhoso. Tem 3 Yeshua na Bíblia, você lembra? 3 Yeshua, ou 3 Jesus, ou 3 Josués, né? O primeiro Yeshua, Josué, mesma coisa, Josué e Jesus, é aquele que levou o povo e pôs o povo na terra prometida. Sucedeu Moisés e instalou o povo no céu. Quer dizer, na terra prometida, que manda leite e mel, que é o símbolo do céu para nós. O segundo Josué é aquele que veio da Babilônia, né? Na época de Esdras, o sumo sacerdote Josué, que fala o profeta Malaquias, entende? O sumo sacerdote Josué. Então ele é o segundo Josué, que agora vem do exílio da Babilônia e coloca o povo de novo e restaura o templo, e assim a gente tem o segundo Josué. E o terceiro Josué, Jesus, o nosso Salvador. Aqui é a revelação de, portanto, do nosso Salvador, Jesus, que é chamado Christos. Cristo é um termo que corresponde a Messias, do hebraico, Messias. O que é o Messias? É o que tem óleo, que passou óleo nele. Entende? Você lembra, não é, Débora, que a gente tinha o rei, o sacerdote e o profeta. Todos 3 eram ungidos. Vocês são crentes, não são? E o cristão é o quê? A palavra cristão vem de Christos. E Christos é ungido. E vocês são ungidos. Isso mesmo. Tinha uns congressos antigamente, não sei se você lembra, o jovem aí, que falava assim, olha, nós vamos ter um congresso da nova unção. Eu já ficava, Davi, com medo desses congressos. Nova unção? O que é isso? Né? A gente já foi ungido uma vez com o Espírito Santo. O azeite, o óleo, é símbolo do Espírito Santo. E quando você converteu, aconteceu com você o quê? O Espírito Santo selou você, não foi? Você ouviu, creu, foi selado com o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito de Cristo, você nem crente é ainda. Então, se você já confia em Jesus, se você já crê no Filho de Deus, é porque você já é crente e tem o Espírito Santo, portanto. Porque ninguém pode dizer que é crente se não tem o Divino Espírito em si. Se você é pleno dele, está plenificando, aí é outros 500. Mas que você o tem, tem. Você converteu, glória ao Senhor. Porque você, então, portanto, conhece Jesus Cristo, o ungido. Agora só, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então Deus deu a Jesus Cristo a sua própria revelação, para mostrar aos seus servos. Então, Anita, reverendo Miguel, então tem uma coisa aqui meio complicada agora. Porque quem, Figueiredo, vai saber, vai conhecer, vai entender, vai absorver, são os servos. São os servos. Se você não é servo, é possível que você não entenderá. É possível que você até vai ouvir, mas não vai concordar. É possível que você vai escutar, mas não vai entender. Porque essa revelação que foi dada é para mostrar aos servos, aos seus servos. Então agora eu já começo a cobrar de você isso. Eu quero saber de você isso agora. Você é servo mesmo? Ou está fingindo? Porque tem gente que pensa que é servo, mas é senhor, não é? Cristão, a sua característica primeira é a humildade, né? Como diz Santo Agostinho, a primeira virtude do crente é a humildade, a segunda virtude do crente, a humildade, a terceira virtude do crente, a humildade. Então, meus irmãos, quem não passa pela escola da humildade ainda não entrou. Cristo fala, primeiro das bem-aventuranças, bem-aventurados humildes. Lembra disso? Se você conhece um crente prepotente, orgulhoso, é preciso ter cuidado. Pode ser que seja um defeito, mas pode ser que seja na verdade, uma atitude errada.
Jesus quer que nós sejamos humildes. Humilde no lugar do servo. Assim mesmo se humilhou Jesus e fez servo. Ah, meu irmão, você precisa, antes de entender Apocalipse, lembrar disso. Precisa ser um servo de Deus. Eu quero só apertar um pouquinho mais aqui o campo. Quero apertar um pouco mais você. Você precisa se converter para ser um servo. Sabe, irmãos, o que nós temos de gente convencida hoje no evangelicalismo brasileiro não está no gibi. Não está. O que temos de gente que é convencida, mas não passou por uma mudança, não passou por uma confiança em Cristo, ainda crê em si, ainda, sabe, crê que acha que pode alguma coisa. Não. O cristão é aquele que genuinamente reconhece que é pecador, não tem esperança e está perdido, e que, portanto, só Jesus pode salvá-lo, só Jesus pode ser o seu Senhor. E por isso ele declara que Cristo é seu Senhor. E se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para você ser salvo, confessa com a sua boca e diga: Ele é Senhor, Ele manda na minha vida. Será? Ou na sua vida manda o Botafogo, o Flamengo, que quando tem o jogo... Você sabe muito bem que não é todo domingo que tem um final do campeonato do Flamengo. E todo domingo tem culto que o pastor Paulo prega, não é verdade? Então, qual o problema da gente deixar naquele domingo, só naquele domingo? E a gente ir lá no campo para assistir, torcer para o nosso time. Deixa eu apertar você. Isso mesmo. Sabe, tem muita gente que é ateísta. Você não é ateu, né? Ótimo. Tem muita gente que é politeísta. Você não é idólatra, né? Ótimo. Mas tem muita gente que não sabe que é enoteísta. Enoteísta. A vasta maioria dos crentes não sabe que podem ser enoteísta. E ser enoteísta é fazer Deus irado. O que é um enoteísta? O enoteísta é aquele que tem Jesus como Senhor, mas tem um senhorzinho ainda do lado de cá, sabe? Olha, quem manda em mim é Jesus. É Jesus que manda. Manda nada, o dinheiro manda mais. As preocupações do mundo mandam mais. O time de futebol manda mais. Entende? Quem manda? O namorado, a namorada manda mais. O marido manda mais. Quer dizer, quem manda na sua vida? A política manda mais. Quem manda na sua vida? Aqui é os seus servos. Eu quero fechar agora. Você não deve ser enoteísta. Enoteísta é quem fala: Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas se tem um negócio ali, entende? É mais ou menos assim, Mônica. Seu marido casou-se, né? Vocês se casaram, está na lua de mel praticamente, está voltando para a lua de mel, e seu marido recebe um telefonema, e ele fala assim: Mônica, eu queria falar com você, que chegou aqui na nossa cidade uma ex-namorada minha, entende? Não vai ter nada, não. Apenas ela está visitando a cidade, me chamou para almoçarmos juntos e saímos um pouco, entende? Não vai acontecer nada, absolutamente nada. Então eu gostaria de pedir licença a você, eu amo você, você é a minha vida. Agora essa namorada, entende? Eu não tenho nada com ela. Ai, Deus me livrou você dessa, né? Não dá, não tem jeito. Você aceitaria um jogo desse? Não tem nada. Olha, é só encontro. Não existe. Fidelidade absoluta. Jesus é tudo. Ou Jesus não é nada. Aos seus servos, as coisas que devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Olha só, esse vem de Deus para Jesus Cristo. De Jesus Cristo vai dar aos seus servos, que entretanto vão ser mediados pelo anjo que se entregará a João, né? E João então, esse João, versículo 2, olha que lindo aí, ele atestou a palavra de Deus. É lindo isso aqui, é maravilhoso isso aqui. O que João fez, André? Ele atestou, né? Ele fez uma prova, né? Fazer teste, atestar, fazer uma prova. Ele fez uma prova se era a palavra de Deus. Que bonito. Os profetas, eles não receberam o negócio do céu assim, escreveram assim, igual o Chico Xavier, né? Aquele negócio psicografado assim. Não, de jeito nenhum. A Bíblia não foi psicografada, não acredite nisso. Estava lá, começaram a tremer, o Espírito Santo desceu.
Fora com essa ideia esdrúxula. Isso não é cristianismo. A Bíblia fala que os profetas, Pedro diz, eles pesquisaram, eles perquiriram. Pedro fala, eles examinavam os profetas, eles gastavam pestana para escrever. Eles não escreviam assim porque caiu do céu, não. E eles atestavam a Bíblia. Irmãos, a Bíblia foi produzida com muita ciência. Com muita ciência. A Bíblia foi escrita por gente que, não. Deus escolheu pessoas de altíssima competência para escrever sua palavra. Moisés é o fundador de toda a Escritura Sagrada. Toda a Bíblia está referida a Moisés. Moisés é o fundamento das Escrituras. Como escritor, estou falando, não como essência e assunto. Jesus é o assunto das Escrituras. Mas Moisés é o fundamento, como o livro da Escritura. Deuteronômio é o livro básico da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números se resume em Deuteronômio. Depois do Deuteronômio, os livros históricos vão referir a Deuteronômio como padrão para julgar os reis, ou depor os reis, ou destruir os reis, ou fazer o povo sucedido, bem sucedido ou mal sucedido. Os cânticos vão cantar a lei de Moisés, Deuteronômio. Os profetas vão falar Deuteronômio. E quando chega o Novo Testamento, você fala, agora acabou Deuteronômio. Você abre o Novo Testamento, Cristo enfrenta Satanás, e quem Jesus cita? Qual livro que Cristo cita contra o diabo? Deuteronômio. E você vai então no Evangelho, vai ver Deuteronômio cumprindo, as Escrituras cumprindo. É impressionante como esse livro está. Então, meus irmãos, mas os profetas, eles perquiriram, eles examinaram. E agora João está testando. João recebe a revelação e vai examinar na Bíblia, no Velho Testamento. E aqui vem a primeira, agora já posso passar para a primeira grande lição. Se você for embora com essa lição, já estou satisfeito. Eu estarei satisfeito. Por que as pessoas não gostam de Apocalipse? Simples assim. Vocês vão falar a frase comigo. Vocês são meus alunos agora. Me permito fazer isso. Tá? Isso é muito comum não, mas como é uma aula, eu posso fazê-lo. Vocês vão repetir comigo assim. Só compreendemos o Apocalipse se lemos o Velho Testamento. Vamos falar comigo? Só compreendemos Apocalipse se lemos o Velho Testamento. Eu quis que você falasse essa frase, porque eu quero que você vá com isso na sua mente. Eu não gosto de Apocalipse porque eu não gosto do Velho Testamento. Eu não entendo Apocalipse porque eu não entendo o Velho Testamento. Eu não sei nada de Apocalipse porque eu não sei nada do Velho Testamento. Por que eu defendo isso? Simples. Apocalipse deve ter 414 versículos, aproximadamente 415 versículos. O livro todo. Dos 415 versículos, cerca de 400, não menos, são citações do Velho Testamento. Entende isso? Ou seja, o último livro da Bíblia não faz outra coisa senão trazer todo o Velho Testamento de novo, como se fosse para dizer, olha, não esqueçam aquela parte da Bíblia maravilhosa que cumpriu-se inteiramente no Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. E aí quando você começa a ler Apocalipse, você vai ver uma citação, uma lembrança do Velho Testamento atrás da outra. Quase cada versículo lembra alguma coisa do Velho Testamento. Quase cada versículo lembra alguma coisa do Velho Testamento. Você vai ver aí essa verdade linda e maravilhosa. Tem 3 figuras que é o miolo do Apocalipse. Uma chama selos, uma chama trombetas e a última chama taças. Essas 3 figuras, selo, trombeta, taças, são a essência deste glorioso livro. Essas 3 figuras é o miolo do Apocalipse. Todas elas referem-se ao Velho Testamento. Quando toca a primeira trombeta, 1/3 dos rios se torna em sangue. Onde que a água virou sangue? Onde? No Egito. Segundo, o anjo tocou a trombeta e aí ficou tudo escuro. Onde houve a praga das trevas? Egito. O anjo tocou a trombeta e caiu uma coisa numa região e queimou tudo. Aonde que houve a praga das pedras que caíram e queimaram? Egito. É impressionante. Lá em Tiatira, tinha uma mulher que deram o nome dela Jezabel. Jezabel, mulher de Acabe, que quase acabou com ele. Na verdade, Acabe quase acabou com ele, né? Jezabel. Você vê isso muito, não dá, tudo é impressionante. Então,
para você entender o Apocalipse, você tem que fazer o quê? Ver, entender, gostar do Velho Testamento. Bom, vamos lá. João, então, testemunho interno. Nós temos muitos testemunhos internos que mostram que João é o escritor de Apocalipse. Figura como cordeiro. João fala o cordeiro lá no livro de João. Apresenta Jesus como pastor. Apocalipse, Jesus é o pastor. Como luz, como vida. Você vai ver tudo isso repetido. Nas testemunhas externas, a igreja também tem muita quantidade de autores, né? Pessoas maravilhosas que seguiram, como Irineu, né? Tertuliano, Agostinho. Foram homens antiguíssimos que deram testemunho de que esse livro foi escrito por João e, portanto, garantia da sua autoridade. Foi escrito em 64 AD ou 96 AD? Essa é a pergunta. A maioria dos escritores e estudiosos creem em Apocalipse como 96, época de Domiciano. A maioria dos estudiosos. Há quem quer jogar Apocalipse para a época de Nero, mas as evidências não dão muita segurança e a tradição assegura ano 96, como João, ano 90. João e Apocalipse foram escritos muito próximos. E João estava na ilha de Patmos quando escreve. Apocalipse envolve um tema de conforto, promessa e poder, que se dirige à igreja tribulada na Ásia Menor. Quando Domiciano impôs sobre os nossos irmãos terrível perseguição, exilando João em Patmos, através da concília romana, fiscalizando a vida do povo de Deus e assolando com sofrimentos esmagadores. Aqui, aquela região ali, é do Império Romano na época de Cristo. Então, quando Apocalipse foi escrito, o Império Romano dominava toda aquela região que você está vendo ali assinalada com a linha roxa, não é? Ali você tem a Gália, né? Aqui você tem a Espanha, Portugal, você tem embaixo a região ali de Cirene. Cirene já é na África. Cirene é lugar dos negros. A Bíblia apresenta muito gente negra de uma forma preciosa. A negritude na Bíblia é linda, é magnífica, muito extraordinária. Mulheres da Bíblia que antecederam, foram avó de Cristo, eram negras. Entre elas, por exemplo, Betseba. Aquela mulher que teve aquele desastre com Davi, Betseba. Ela é Betsabá, Sabeus. Ela era uma negra, com certeza uma morena, né, que devia ser bonita para atrair Davi. Davi tem uma tragédia tão destruidora como aconteceu com ele. Salomão gostou de uma negra, que chamava Sulamita. Era uma negra também. Bom, mas a gente não tem tempo agora, mas é impressionante como a raça negra quem levou a cruz do nosso Senhor. Lembra? Simão, dali, de Cirene. Cirineu, negro. Né? Depois esse Simão estudou tanto, foi um presbítero que estudou mesmo, foi um homem de Deus, ao ponto de ser declarado doutor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Simão Cirineu, aquele homem que levou a cruz do nosso Senhor, conheceu tanto Jesus do Velho Testamento, que se tornou um doutor para ensinar a igreja, era um mestre da igreja. Que beleza, não? Coisa maravilhosa. Bom, então vai lá na Galácia. Segundo, aí tem as 7 igrejas. Agora, a quem o livro se dirige? O livro o livro é destinado, endereçado a estas igrejas. Essas igrejas aqui. Patmos é onde João está, aqui embaixo. Ali Patmos. Ele escreve a primeira igreja. E é interessante que ele vai escrever a cada igreja exatamente na linha que está ali. Ele escreve a Éfeso, dedica o livro a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a última carta é a igreja de Laodiceia. E é interessante que Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, não foi? Você lembra? Onde é que ela está? Não sabemos, né? Perdeu-se. O Espírito Santo não quis, né? Ele escreveu para Colossos, lá em Colossos não foi Davi, que ele falou assim, olha, vocês leem essa carta aí, e a de Laodiceia, vocês também leiam ela aí, não foi? Mas cadê a de Laodiceia, Paulo? Só de Colossos que a gente tem, porque Deus não quis que guardasse aquela para nós, não é verdade? Assim como a de Corinto, tem uma primeira de Corinto também, né? A primeira de Corinto, meio complicado ali, mas Paulo escreveu uma carta antes da primeira carta que a gente chama de Corinto. Que ela está na primeira de Corinto, não sabemos muito, alguns autores creem nisso. Mas eu sei que teve quase 4 ou 5 correspondências de Paulo aos Coríntios. E a gente tem 2 na Bíblia. Bom, Deus sabe todas as coisas. E se aparecer ainda ver essa carta? Desculpem. E se aparecer essa carta, como é que seria, Miguel? Bom, se aparecer, tchau, tchau. Porque 2000 anos que a igreja está edificada sobre a sua palavra,
Se essa carta que aparecer, no mínimo, se ela tiver, vai repetir o que está para confirmar. Se não confirmar, vamos jogar no lixo. Como jogamos os apócrifos, não tem dúvida. Porque tem que confirmar esse que foi inspirado e que manteve a igreja no seu poder até hoje, graças a Deus, né? Muito bem, vamos lá. A localização de Patmos é onde João escreveu o livro. Então está ali, você viu lá antes, está ali naquela setinha verde lá, onde João escreveu e teve essa visão. Continua, Paulo. A introdução ao livro. Esse livro é escrito em 7 quadros paralelos, circuncêntricos. Cada quadro narra o período da primeira até a segunda vinda de Jesus, sendo o seguinte mais ampliado, completando o antecedente e terminando com o julgamento final, cada quadro. Por exemplo, julgamentos. É impressionante isso aqui. O livro tem 7 quadros. Cada quadro começa a vinda de Jesus e termina com a segunda vinda. Cada quadro. E você vai ver que o primeiro quadro, que é o das 7 igrejas, encerra com o juízo do trono, capítulo 4 e 5. O segundo quadro é o quadro do juízo, dos selos. Começa o capítulo 6, vai até 7 novos, 7 selos. O terceiro quadro, as trombetas, 7 trombetas. Termina com o capítulo, com o juízo. No capítulo 11 e 8. O quarto quadro, né, que é um interlúdio entre as trombetas e os cálices. Termina com o juízo, capítulo 14. O quinto quadro, que agora é dos cálices, né? É dos cálices. Termina também com o juízo, capítulo 16. O sexto quadro, que é agora aparecimento da Babilônia e a queda de Babilônia. É o julgamento final apresentado no capítulo 19. E o sétimo quadro, quando lemos aqui Apocalipse 20, Satanás é destruído e termina o novo céu e a nova terra, termina com o trono branco no capítulo 28. Um detalhe gostoso que a gente pode guardar aí, acerca disso, é o seguinte, muito gostoso, olha só. Olha que delícia, como o autor, a gente fala assim, escreveu, não, escreveu com classe, escreveu com muita inteligência, com soberba capacidade de inteligência. Por exemplo, vamos pensar num ataque bélico, numa guerra. Quem é que morre primeiro, gente? Os soldados. Quem morre por último? O general. É claro. Você acha que na guerra você põe o general na frente para começar a luta? Não. O general fica lá dentro do quartel para comandar, né? Ele é o cabeça da batalha. Se matar ele, acabou a guerra. O general é o principal. Em Apocalipse capítulo 12 aparece o general do exército do mal, Satanás, o dragão, que está diante da mulher para devorar o filho. Aparece o dragão, o general é declarado, o comandante da guerra contra Deus é declarado Satanás. Em seguida vem os seus comandantes, a primeira e a segunda besta, capítulo 13. E depois, capítulo 17, aparece o seu exército, Babilônia, o mundo. Então já está prontinho a guerra. O exército vai na frente, como é que chama o exército? Babilônia. O mundo. Quem é que comanda o mundo? As bestas. Religião, política, as bestas. Quem está por trás? O general. Quem é? Satanás. Quem é que cai primeiro? Capítulo 19. Os soldados. Quem morre na guerra primeiro? Os soldados. Quem cai primeiro? Babilônia. O mundo cai. Depois cai o quê? A primeira e a segunda besta. E finalmente cai o dragão, o principal deles. Olha a tática da guerra, muito bem elaborada, né? A guerra começa com os que vêm na frente, destrói, aí vem até atingir o general último que cai. Mas quem aparece primeiro são os soldados. Eles que aparecem primeiro, aparece na descrição primeiro o general, mas quem cai primeiro são, na verdade, os soldados e o general cai por último. O primeiro é o último. Esse detalhe é muito interessante. Deste modo, podemos ver que cada quadro que você viu lá apresenta o plano de Deus, a luta do evangelho, a vitória final com o julgamento. Deve-se ter em mente, portanto, que cada quadro inicia e termina contando a gloriosa história, sempre numa sequência mais ampliada. Cada quadro reporta da primeira até a segunda vinda de Cristo. Essa maneira de dividir o livro, eu a considero muito boa. Claro que tem pessoas muito inteligentes que não aceitam essa forma. Eu acredito que ela seja uma das melhores, porque aparentemente tem muita coerência. As duas divisões do livro. Agora é simples. Vamos lá pensar aqui, rapidamente. Apocalipse tem 22 livros. Daiane, 22 livros. Divide 22 por 2, dá quanto? 11. Inteligente a minha nora aí. 22 por 2 dá 11. 11. Então, simples assim.
11, a primeira parte, 11, a segunda parte. De 1 a 11 é a primeira parte do livro. De 12 a 22, a segunda parte do livro. Simples assim. A primeira parte mostra a igreja e Satanás, a igreja e o mundo num confronto, num debate, numa luta. A segunda parte, Cristo e Satanás, na segunda parte. Entende? Na primeira parte, a igreja enfrenta o mundo. Na segunda parte, Cristo vai derrotar o arqui-inimigo. Em Apocalipse 20, vai dizer o que nós lemos aí, você viu? Que desce um anjo do céu com uma corrente na mão e uma chave na outra. Chave tem quem manda. Corrente tem quem prende. Chave e corrente. Então ele desce do céu. Ele tem a corrente. E é dito em Apocalipse capítulo 20. Olha, vê, por favor. Vamos sair com essa notícia. Vamos embora com essa notícia. Pastor Paulo, eu te entrego já. 20. Olha só, que coisa linda. Quatro verbos aí. Ele, Satanás, versículo 1, 22. Segurou o dragão. O dragão é um ser tremendamente potente. A ideia de dragão é um ser indomável, incontrolável. É o pior de todos. Tem o leão que é perigoso, né? Tem o elefante que tem um poder tremendo, tem uma força incalculável. Tem o jacaré, o crocodilo, que tem uma força terrível. Mas o dragão de todos, ninguém se compara. Pois Jesus enfrenta esse que é representado com superioridade a tudo de sua criação. Ele segura o dragão, mas que segura. Ele prende, olha aí no final do versículo 2, prende, mas não prende só não. Lança no abismo, terceiro verbo, lança no abismo, quarto verbo, fechou com a chave ele no abismo. E quinto verbo, põe selo sobre ele. Então o que Jesus fez com Satanás, gente? Luiz, o que Jesus fez com Satanás, meu irmão? O que tinha que ser feito. Jesus não deixou nada para ninguém fazer qualquer coisa. Jesus não deixou o diabo para você amarrar ele, não. Está amarrado. Eu acho engraçado. Eu fico com raiva, até que não é quem amarra o diabo por aí afora, não. Pouco tempo eu tive em São Paulo, eu vi de um pastor que falou com a igreja que tinha amarrado o diabo. Ele falou que tinha amarrado o Apolion, o principal. Eu amarrei Beelzebu, irmãos, ontem à noite, em nome de Deus, eu amarrei Beelzebu. A igreja gritou aleluia para todo lado. Ele tinha amarrado Beelzebu. Até que eu soube que ele amarrou Beelzebu, eu não fiquei com raiva, não. É legal amarrar Beelzebu. O que me dá raiva é quem solta, né? Os caras prendem o diabo numa noite, no dia ele está solto, me dá uma raiva. Eu queria saber quem está soltando. É tanta gente para amarrar, né, Davi? Toda igreja que você vai, meu amigo, o povo está amarrando o bicho. Mas tem uns danados que soltam, eu quero descobrir quem solta. Irmãos, não dá, né? Saiu da Escritura é só bobeira, é só tolice. Jesus fez a obra perfeita, completa, total. Jesus venceu Satanás definitiva e totalmente. E não deixou nada para você, glória ao nome dele. Ele é vencido, totalmente preso. Aí você fala, preso? Sim, preso. Porque em Mateus, no capítulo 12, Cristo está falando do seu reino, como repete em Lucas, capítulo 17, quando ele fala do seu reino, e fala quando vem um valente, e chega lá e tem uma casa do valente, e aquele valente ali detém o que é dele lá, chega um mais valente que ele, como é que ele vai invadir a casa e sacar aquela casa, se primeiro não amarrar o valente? Amarrar. Então Cristo veio sacar a casa de Satanás e tirar você da mão do diabo, da mão de Satanás e trazê-lo para a luz dele. Ele fez isso definitivamente na cruz, onde Paulo diz em Colossenses que ele triunfou de todos os poderes na cruz, triunfou completamente dele na cruz. Quando Jesus foi crucificado, Satanás foi totalmente derrotado. O nome do Senhor seja glorificado. Nós temos um Cristo vencedor. Nós não temos um Jesus que fez pela metade e que o povo precisa ficar aí, saca? Não. Cristo fez definitivamente. Então ele amarrou o dragão, ele prendeu o dragão e Satanás está amarrado e preso. Você fala, pastor, mas calma aí, por favor. E aí, como é que desse negócio? Espera aí, não confunda amarrado e preso com inativo. Não, aí é outros 500. Amarrado significa limitado. E observe bem que a limitação dele está definida aí. Versículo 20, olha rápido aí comigo. É rápido aí. Versículo 3. Olha comigo aí. Eu vou parar, vocês continuam lendo, tá bom? Versículo 23. 20.3. Eu vou começar, paro, vocês continuam. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Então ele foi preso para um propósito.
por um propósito, para que ele não mais o quê? Enganasse as nações. O que ele fez com Eva, Mônica? Enganou. O que ele faz durante todo o tempo? Engana. Cristo chamou ele o pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Satanás é pai da mentira. É ele que manda os pregadores falsos. É ele que manda toda essa raça que está enchendo o nosso planeta agora. Tem igreja e mais igreja falsas. Falsas. E se você estiver nela, sai dela. Sai correndo dela. Porque ela não prega a palavra de Deus com a verdade. E Jesus falou que mais perigoso do que o diabo. É muito mais perigoso que o diabo. Sabe quem é mais perigoso que o diabo? Você fala, não tem. Tem. O pregador falso. Cristo disse em João que o ladrão vem para roubar. O que mais? Matar. E mais o que? Destruir. A vida inteira você pensa que esse ladrão é Satanás. Não é. Olha o versículo anterior. Quem vem para roubar, matar e destruir não é o diabo, não. É o falso profeta. São aqueles que vieram antes de Jesus. Todos que vieram antes de mim são ladrões, disse ele, e salteadores. Jesus é quem o diz. Todos que vieram antes de mim. Todo aquele que vem na minha frente é anticristo. Aquele que prega mentira. Aquele que não prega a palavra de Deus. Que prega os seus sonhos, as suas revelações, os seus sentimentos, as suas piadas. Tem pastor que só fica contando piada no seu púlpito. Você sai da igreja vazio como você entrou. Você vem para ouvir o que Deus fala e você sai sem saber o que Deus tem para a sua vida. Porque são falsos. Essas pessoas só roubam. Tiram dos crentes o dinheiro dos crentes, a vida dos crentes. Eles só pensam nisso também. Eles querem mais e mais. Eles fazem a igreja de acordo com o mundo para encher, para trazer mais gente. O alvo deles é ter a igreja cheia para dar dinheiro para eles. Jesus disse que eles são piores que Satanás. Sem eles, Satanás não faz quase nada, sabia? É por isso que eles são tão perigosos. Jesus ele diz assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Satanás é o enganador. E todos que seguem ele são enganadores para destruir e levar para a perdição. Irmãos, mas Jesus definitivamente triunfou deles na cruz. E eu quero que você vá para casa agora dizendo que nós somos mais que vencedores. Porque Jesus triunfou e venceu por nós. Aí você fala, mas espera aí, o senhor disse que ele estava preso, como é que tem tanta coisa acontecendo? Não é ele que está fazendo? Sim, mas eu disse que ele estava preso para que ele não enganasse mais as nações, certo? As nações agora podem ouvir o evangelho. Antes de Jesus vir, só os judeus conheciam a palavra e a promessa do Messias. Só os judeus tinham essa bênção. Depois que Cristo veio, ampliou a glória. Ele abriu as portas das nações. Agora o diabo não pode enganar as nações, porque a pregação de Jesus é melhor que existe. As pessoas estão impactadas com o evangelho. A gente tem que pregar agora, irmãos. Enquanto ele está preso, enquanto ele está amarrado, nós temos que pregar. Vamos convidar a gente para vir ouvir a palavra de Deus. Vamos convidar pessoas para estar aqui, para se converter ao Senhor, porque é o tempo da graça. Porque Jesus venceu, amarrou Satanás quanto a isso. Mas ele não faz muito mal? Faz, ele continua fazendo. Toda a destruição, aí é a obra dele sem dúvida. Mas quanto à pregação do evangelho, ele está amarrado. Eu vou terminar dizendo o seguinte. Quando Hitler fez o terceiro Reich e colocou a suástica, sabe, para ser o nazismo, a religião dos povos, e começou a destruir todo o mundo, Hitler começou a destruir os judeus, aquele poder que ele possuía. Aí juntaram os aliados, lembra? Estados Unidos, Inglaterra, mais outro país, juntaram-se para poder atacar a Alemanha, não foi? Eles entraram em Berlim e eles destruíram Berlim, não foi? Então, o terceiro Reich, Hitler se matou, suicidou-se. Então, acabou. Um pastor que estava preso no cantão da Alemanha, lá no cantão da Alemanha, estava com um radinho no ouvido, e ele estava preso pela suástica, pelo nazismo. Ao redor da prisão, estavam os soldados do nazismo ao redor da prisão. E o pastor dentro da prisão, com o radinho ali, ele escutou, Hitler caiu. Ele pulou de alegria. Graças a Deus, o nosso arqui-inimigo foi destruído, foi vencido. E ele está pulando dentro da cadeia, mora alegria. Só que dentro da cadeia, não está? Por quê? Porque ao redor dele tem um soldado da suástica ali. Se ele, atiram nele. Ele tem que esperar vir, a notícia chegou, já está entrando alegre, mas virá a derrota daqueles soldados, porque eles já estão depostos, já foram vencidos, como o chefe foi vencido. É isso que acontece com a gente agora, meu irmão. Graças a Deus. A igreja está nesse momento maravilhoso. Ela já ouviu que lá na cruz foi derrotado o nosso inimigo. A gente olha ao redor e ainda vê a ação dele. E cuidado com ele. Ele não brinca. Entende? É verdade. Ele manda os seus falsos pregadores para seduzir você para religiões erradas. Entende? E vocês ficam de olho vivo. Fica porque hoje em dia ninguém acredita que tem igreja falsa.
E nem pregador falso. Fala que é Jesus, aleluia. Calma, calma, calma. Eles vêm em nome de Jesus, mas são falsos. Vamos orar. Eu quero que você leve com você agora essa certeza. Nós somos mais que vencedores. Nós somos o povo do bem da palavra de Deus. Nós somos o povo da Bíblia. O nosso arqui-inimigo foi vencido e derrotado. E nós estamos cantando a glória do nome daquele que é nosso Josué, Salvador, vencedor. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado por este livro que trata da vitória do teu filho, que de uma vez por toda triunfou na cruz contra principados e potestades e expôs eles à ignomínia e para todo sempre, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós te louvamos porque ele fez completa e definitiva e perfeitamente isso. Leva-nos para nossa casa com essa alegria, essa certeza que somos mais que vencedores, essa confiança que nós estamos, ó Pai, que nós não, que Ele está ao nosso lado, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é quem manda em nós, que dirige a nossa vida, que nos pede para perdoar o marido, perdoar a esposa, perdoar o pai, perdoar o filho. Ele é quem nos pede para perdoar o irmão, o próximo, o inimigo, pede para nos preguemos o Evangelho e conquistemos almas para Ele. Ajuda-nos a obedecê-lo, em nome de Jesus. Amém.